Olá, pessoal! Nosso vídeo dessa semana vou mostrar aqui para vocês a diferença entre TCC1 e TCC2. Veja bem, gente, o assunto do trabalho realizado no TCC2 é o mesmo assunto que você trabalhou no TCC1. Então, eu estou aqui para a gente começar mostrando o projeto de pesquisa, né, de acordo com a norma BNT. Então, sua instituição é que vai definir qual é a norma do seu projeto que você vai fazer, se é a BNT, se é a APA, se é Vancouver. Então, a ideia do projeto de pesquisa vai ser a mesma. Agora, ela pode definir qual é a norma que você vai utilizar para esse projeto, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui na BNT, mas se for outra norma, você faz a adequação. Então, esse projeto aqui é o que você vai fazer em TCC1, esse que eu vou mostrar agora, né? O que você vai fazer é a primeira parte da sua pesquisa. Se a sua instituição, então, ela tem TCC1, a disciplina TCC1 e TCC2, então o seu trabalho final de curso ele vai ser desenvolvido em 2 semestres. E esse projeto aqui que eu vou mostrar é o que você vai fazer inicialmente. Então, vamos ver aqui a estrutura. Então, veja bem, pessoal, a primeira coisa que você tem que definir quando você vai escrever o projeto, que é do TCC1, né, o seu trabalho do TCC1, então eu tenho que pensar no tema, um tema de interesse. É a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Depois desse tema, eu vou delimitar esse tema até formar o título do meu trabalho que eu vou colocar aqui. Então, o modelo da capa é o nome da instituição, o nome dos autores, né, porque pode ser um trabalho de conclusão de curso em dupla, pode ser em trio, pode ser também individual. Então, você vai colocar o nome dos autores aqui e vai colocar aqui o título do seu trabalho, né? Então, o tema que você vai escolher, tá certo? Que você depois vai delimitar para gerar o título, ele tem que ter a ver com o seu curso, né? E aí você vai escolher um assunto que você tem interesse em estudar, porque você vai passar 2 semestres lendo sobre esse assunto. Então, aqui a capa, né? Depois você vai colocar aqui a cidade, o estado, o ano que você vai entregar o projeto de pesquisa. Aqui a gente tem a folha de rosto, né? Então, a folha de rosto, ela consta aqui o objetivo do trabalho, né, o que é um projeto de pesquisa para elaboração de trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso tal, da instituição tal, né, então você coloca isso daqui, esse modelinho aqui é da folha de rosto. Depois você vem aqui para o sumário, né, no sumário vai constar a introdução, o referencial teórico, a metodologia, os recursos, cronograma e referências. Aqui são as partes do projeto. Se você tiver apêndice e anexo, eu vou mostrar mais adiante, aí você vai colocar também aqui no sumário, tá certo? Aqui embaixo das referências, apêndice e anexo, né? Então, esses elementos, essas 3 páginas que eu mostrei agora a vocês, né? A capa, a folha de rosto, o sumário, são chamados de elementos pré-textuais, que ele vem antes da introdução, né? Então, a capa é a parte externa do trabalho, né? E aí, depois eu tenho esses elementos pré-textuais, a folha de rosto e o sumário. Então, quando você terminar, você já vai entrar aqui na introdução, você já vai digitar a introdução do seu trabalho, que já é o que você está pensando, a sua pesquisa, que você realmente vai fazer no TCC final. Então, para escrever a introdução, o que é que você precisa? Você precisa definir bem direitinho o seu problema de pesquisa, o objetivo da sua pesquisa, que é realmente o que é que você pretende alcançar, né? Então, isso aqui tem que constar na sua introdução. Então, a gente sempre escreve com o verbo no infinitivo, todas as partes da introdução, né? Exemplos de introdução, a gente tem vídeo aqui no canal. E aí, o que é que a gente precisa escrever também? A gente precisa também escrever a justificativa aqui na introdução, que a justificativa é a relevância dessa pesquisa que você vai fazer, né? Então, a contribuição do seu estudo. Então, você escreveu a introdução, né? A introdução ela vai ter em média assim, mais ou menos uma página e meia ou 2 páginas, tá certo? Você pode fazer mais ou menos esse tamanho, fica um tamanho bom. E aí, quando você sair, você vem para o referencial teórico, né? O que é o referencial teórico? Você vai abordar, você vai trazer citações dos autores aqui. Então, as citações que já escreveram sobre o tema. Você pode dividir, né, em subtópicos aqui o referencial teórico, e aí você vai trazer os autores com as citações para falar sobre o assunto. O que os autores já pesquisaram, o que eles já encontraram sobre esse assunto que você vai falar. Então, algumas instituições, eu coloquei aqui referencial teórico, mas algumas instituições, elas definem o nome dessa seção como fundamentação teórica ou revisão de
literatura. A gente também tem vídeo aqui no canal sobre referencial teórico, caso vocês precisem ver uns exemplos, né? Então, aqui também eu já gravei com esse assunto. E aí, pessoal, seguindo, aqui a gente vem para a metodologia. A metodologia da sua pesquisa. Como é que você pretende fazer esse trabalho no próximo semestre? Então, você está escrevendo aqui um projeto, né? Uma proposta. No próximo semestre, como é que realmente você vai executar essa pesquisa? Então, aqui você vai escrever como é que você vai fazer essa pesquisa, com quem você vai fazer, né? Onde é que você vai fazer, como você vai coletar os dados e como é que você vai analisar os dados. Então, essa parte aqui vai ficar toda na metodologia. E aí, depois a gente vem com os recursos, né? Então, os recursos é uma parte opcional do projeto de pesquisa. Algumas instituições pedem que você coloque, outras não pedem, né? O que eu penso em gastar, tá certo? Para executar a minha pesquisa, né? Quando eu saio daqui dos recursos, eu venho para o cronograma. Esse cronograma é o planejamento das etapas do trabalho, né? Ao longo das duas disciplinas. Então, eu venho aqui do início de uma pesquisa bibliográfica até a entrega da versão final. Então, o cronograma, como você vai ter TCC1 e TCC2, se você tiver, então ele vai começar no semestre, né? Por exemplo, aqui eu estou começando em março a fazer o projeto de pesquisa e eu vou concluir com a defesa da minha monografia, do meu TCC, em novembro. Então, você coloca, no caso, os 2 semestres, né? Pode ser aqui que você vai utilizar anos diferentes, não tem problema. Se você começa em agosto, né, do ano, aí você bota, por exemplo, 2022. Se eu penso em terminar, se eu vou terminar apenas em 2023, em junho, então você bota 2022/2023, começa aqui de agosto, né, e vai até junho, tá? Então não tem problema. E aí, por último, a gente vem aqui com as referências, né? Então todos os trabalhos que você citou vai constar aqui na lista, a lista de referências que você vai fazer de acordo com a norma da sua instituição. Se você tiver apêndice e anexo, por exemplo, você já quer colocar aqui a proposta do seu questionário de pesquisa. Então, você bota o apêndice aqui, apêndice A, questionário de pesquisa, e coloca o apêndice aqui logo abaixo. Se você tiver um anexo, então você também pode colocar aqui na sequência. Lembrando que, se você colocar apêndice e anexo, você tem que colocar no sumário também, tá? Você bota apêndice A, bota lá a página, né? E bota anexo A e bota a página se você tiver. Então, pessoal, veja bem, isso aqui é o que você faz no TCC1, você escreve, então, essas 3 partes, né? Quando você vem para o TCC2, então, o que é que você vai fazer no TCC2? Você vai continuar esse mesmo trabalho que você fez no TCC1, você vai continuar. E agora, ele vai tomar um outro formato, porque ali ele estava no formato de projeto de pesquisa e agora ele vai tomar um outro formato. Aí você vai ver na sua instituição se esse formato é uma monografia ou se é um artigo científico, né? Então, todo o texto que você escreveu anteriormente ali no projeto, ele vai ser aproveitado aqui, no seu trabalho final. Então, você não vai perder a introdução, você vai aproveitar o referencial teórico, ali a parte do método, né? Então, tudo que eu escrevi lá vem para cá, agora com outro formato. Então, vamos ver aqui rapidinho o formato da monografia, de acordo com a BNT. Então, se o seu for monografia, eu vou mostrar também do artigo, se for um artigo, mas vamos ver aqui da monografia. Então, eu tenho aqueles elementos pré-textuais, olha, mas vocês vão ver que eu tenho mais coisas agora, eu tenho mais elementos. Então, eu tenho ali a capa, eu tenho aqui a folha de rosto, né? Veja que esse textozinho aqui vai mudar, olha, porque agora eu já estou fazendo o TCC2, então a monografia. Então, aqui, olha, vai surgir esse novo elemento pré-textual, que é o quê? A folha de aprovação, porque agora você vai defender, né? Então, você tem uma folha de aprovação, são 3 professores que vão estar na banca, que é o seu orientador, orientadora, e mais 2 professores convidados, né? Então, você tem ali a folha de aprovação, você tem a dedicatória, então veja que estão aparecendo elementos aqui que eu não tinha no projeto, né? Então, no TCC2, o formato ele vai ficar diferente. Então, você vai escrever aqui para quem você dedica o seu trabalho, você vai agradecer aqui na folhinha de agradecimento as pessoas que ajudaram você, né, durante o seu processo aí de formação, na sua pesquisa. Você pode colocar uma epígrafe,
aqui, tá certo? No cantinho. E aí vem, olha, o resumo. Agora você vai ter o resumo. No projeto você não tinha, porque o resumo você só faz quando você tem o trabalho concluído. Então, como no projeto eu não tinha concluído, porque eu só escrevi 3 partes, lá não tem resumo, mas aqui vai ter, porque aqui já vai ser a pesquisa completa. Então, aqui você vai escrever o resumo, né? Prestar atenção aqui nas palavras-chave. Então, elas são separadas aqui de acordo com a nova norma da ABNT. Elas são separadas por ponto e vírgula, né? E são digitadas com letrinha minúscula, com exceção de nomes próprios e siglas. Então, depois você tem o mesmo resumo em inglês. Você vai colocar aqui na folha seguinte, lista de ilustrações, você pode colocar, não é obrigatório, mas você pode colocar aqui a lista de ilustrações, a lista de tabelas também, se você tiver, você pode colocar, mas é opcional, a lista de siglas, também é uma opção que você tem, e agora que você entra no sumário. Então, veja a quantidade de páginas que eu tinha como elementos pré-textuais, diferente do projeto. Então, você entra aqui no sumário, né? No sumário você vai colocar todas as partes a partir da introdução, tá certo? No sumário você não coloca elementos pré-textuais, você coloca textuais e pós-textuais. Então, aqui eu venho, digito direitinho, olha, perceba que surgiu uma nova seção aqui que eu não tinha, porque eu tinha o método, né, que eu escrevi ali no projeto, mas eu não tinha resultados de discussão. E agora, no trabalho final, eu vou ter considerações finais. Eu não tinha lá, porque eu não tinha feito a pesquisa, mas agora que eu fiz a pesquisa, né, no TCC2, agora vai ter considerações finais. Então, pessoal, a introdução é a mesma lógica. Tudo que você escreveu no projeto, você vai trazer para cá. Só que lá no projeto, você usa os verbos no futuro. Então, essa pesquisa terá como objetivo, porque eu ainda vou fazer quando eu estou escrevendo o projeto. Então, aqui no TCC, você coloca os verbos no passado, porque aqui é como se fosse um relatório de uma pesquisa que você acabou de fazer. Então, você vem com referencial teórico, tudo que você escreveu no projeto, você vai aproveitar aqui. Agora, você vem com o método também, o método lá, a metodologia lá no projeto de pesquisa. Você vai usar os verbos também no futuro, né? Então, a coleta de dados será feita, porque você não fez lá, você vai fazer aqui. Então, quando você chega aqui no TCC2, aí você vai e coloca, certo? A coleta de dados foi realizada, aí coloca no passado, né? Então, lá os verbos no futuro e aqui os verbos no passado. Então, chegou a nova seção, que é resultados e discussão. A gente não tinha essa seção lá no projeto, porque ali a gente só tinha 3 partes, né? Então, agora você vai mostrar os dados que você coletou e vai fazer análise desses dados, discutir esses dados aqui em resultados e discussão, e depois você vai escrever a conclusão do seu trabalho ou considerações finais, né? Então, algumas instituições adotam o nome conclusão e outras adotam considerações finais. Quando você terminar, você vai colocar a listinha de referência de acordo com a norma, tá, da sua instituição. Essa referência aqui tá de acordo com a BNT, né, mas aí você vai ver a norma da sua instituição. Se você tiver o apêndice A, quiser colocar, você coloca aqui, né, e se você tiver o anexo, você vai e coloca aqui, né, então na sequência. Então, esse modelo aqui seria o modelo de monografia. O modelo do artigo, caso a sua instituição seja o artigo, então no TCC2 você vai transformar o seu projeto no artigo, né, e escrever as novas partes que não tinha ali. Então, esse aqui é o formato do artigo, né? Eu tenho aqui o título, tá certo? Em português. Geralmente, eles pedem o título em inglês aqui embaixo, mas você olha direitinho o manual da sua instituição, que é que está pedindo. Os autores aqui do trabalho, né? Então, se você, por exemplo, se for em grupo, então eu coloco os 2 alunos, né? Ou alunas com o professor ou professora orientadora, certo? Então, você inclui o nome dos autores do trabalho, dos estudantes, e o nome do professor ou professora que orientou. Então, aqui eu venho, olho com resumo, veja que no artigo você não vai ter aqueles elementos pré-textuais. A capa, folha de rosto, folha de aprovação, você não tem aquilo. O artigo você já entra de cara aqui no título, né? Autores eu já venho para o resumo, tá? Então, não tem aquelas folhas, né? Que tem ali na monografia e que tem no projeto, tá? Então, você já entra com o texto.
Então você vem com o resumo, geralmente essas palavras aqui do resumo, geralmente tem um limite de 250 palavras que você pode escrever, né, mas você vai olhar a norma da sua instituição. Aqui o texto ele é corrido, então perceba que na monografia, cada vez que eu saía de uma seção para a outra, eu ia mudando a página, aqui não, você vai colocar um abaixo do outro até o final. Então a introdução que você fez no projeto, traga para cá, tá, ajeite lá só a questão dos verbos aqui, né? Se tiver alguma coisa para incluir, lógico que você pode incluir, mas a lógica vai ser a mesma, tá certo? Você pode aproveitar tudo. Referencial teórico, então vou aproveitar, né, o que eu escrevi ali no projeto, se eu quiser escrever mais, porque às vezes você faz o projeto, você escreve pouquinho, aí agora você pode aumentar, você pode escrever mais, mas você não vai perder o que você fez. E aí depois você vem para o método, né, ou procedimento metodológico, como alguns usam, ou metodologia, então você vai ver qual é o nome, tá certo? Mais usual dessa sessão aqui na sua instituição. E aí você escreve, depois você vem para a apresentação e discussão dos resultados, né? Então eu escrevo aqui, que é uma parte nova que eu não tinha no projeto. Aqui eu escrevo as considerações finais do trabalho e as referências. Pronto, se eu tiver um apêndice, eu vou colocar aqui, e se eu tiver o anexo, eu vou colocar aqui, tá? Então, gente, é o mesmo trabalho, só que no TCC2 você vai complementar esse trabalho que você começou no TCC1, né, que é a primeira disciplina para você começar a organizar essas partes do projeto. Ok, pessoal, então eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, né, um abraço e até terça-feira.